Na porção dessa semana, a Torá relata para nós o primeiro casamento arranjado da história. A gente vai ver qual casamento foi esse e qual é o significado mais profundo disso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes da gente entrar na porção dessa semana propriamente dita, queria só começar com um aviso que eu já dei nos outros vídeos, então desculpa se eu vou ser repetitivo, mas não é todo mundo que deve ter visto. Está chegando a data do workshop que eu vou dar de Kabbalah e Saúde, tá? Workshop dia 30 de novembro, no bairro de Alto de Pinheiros, e vai ser o dia todo, um workshop de 8 horas. A gente vai falar de muita coisa bacana, vai entender como é que a Kabbalah entende o corpo humano, doença, saúde, hábitos saudáveis, hábitos que não são saudáveis, tá? É um workshop para o público geral, tá? Você não precisa ter conhecimento de Kabbalah nenhum, não precisa ter conhecimento de medicina nenhum, ali que vai ser apresentado tudo que você precisa para poder ver como é que a Kabbalah trata desse assunto. Quem tiver interessado, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Ali você consegue encontrar detalhes, preço, horário, local, tudo mais e se inscrever. Então se você quiser participar, não deixe para a última hora, as vagas estão esgotando. Provavelmente, se Deus quiser, essa semana já esgota. Então não deixe para a última hora, tá bom? Bom, vamos lá. Eu falei antes da vinheta que na porção dessa semana a gente tem o primeiro casamento arranjado da história, né? Aliás, em hebraico o nome disso é Shiddur, tá? Quem quiser saber. E aliás, vou fazer uma breve digressão aqui, desculpe, mas saiu uma série, não é desculpe, uma série, um filme na Netflix, uma comédia, justamente sobre isso. Eu não vou lembrar o nome, eu acho que é As Aventuras de Moti, mas com certeza é Moti o nome do personagem. Dá uma procurada, é um filme alemão, dá pra dar umas boas risadas. Eu não sou muito de comédia, eu particularmente, mas é um filme bem legal que mostra isso aí. Como é que o Shiddur é feito na comunidade judaica até hoje, né? Você tenta casar duas pessoas por interesses. Bom, então o casamento arranjado é uma prática muito comum ainda, como eu falei, no mundo judaico, e certamente era assim na época da Bíblia, tá? Bom, qual casamento arranjado a gente está falando que foi o primeiro da história? O casamento entre Isaac e Rebeca, tá? A gente fica sabendo desse casamento na porção dessa semana. Foi um encontro muito bem sucedido, tá? A gente tem uma linda história de amor, recomendo para quem nunca leu ir lá dar uma olhada, e fez uma união muito, muito interessante entre essas duas pessoas. Agora, o que eu acho mais bacana, e é isso que eu queria abordar, é que essas pessoas tinham origens totalmente diversas, né? Eles eram, assim, talvez água e vinho, pessoas totalmente opostas. E outra coisa que eu queria falar é que quando a gente fala de um casamento arranjado, tem alguém que promove esse casamento, né? Em hebraico a gente chama de shadchan, é o casamenteiro, ou a casamenteira, né? Às vezes é uma mulher. E essa pessoa é que deveria ter olhado, olha, são pessoas totalmente diferentes, como é que eu posso uni-las? Né? Mas essa pessoa uniu. Então a gente vê que o casamenteiro, nesse caso, de Isaac e Rebeca, tinha uma imaginação bastante ativa. Ele conseguiu passar ali as barreiras naturais de falar, isso aqui nunca vai dar certo, e foi a fundo, né? Vamos lá. Por que esse casamento era tão diferente? Vamos analisar um pouquinho a situação. De um lado, o noivo, né, era Isaac. Isaac era basicamente o primeiro judeu, o Talmud chama ele assim, santo desde o nascimento. Por que santo desde o nascimento? Ele veio de pais justos, né? Abraão e Sara eram dois justos, e ele foi o primeiro homem do mundo a fazer circuncisão Brit Milá com 8 dias de vida. Então Abraão é muito legal porque ele era justo, claro, mas ele fez a circuncisão muito velho, com 90 e poucos anos, né? 99 para ser mais exato. E o Isaac foi o primeiro homem que fez na data certa, com 8 dias de vida. Então assim, ele foi criado num lar de santidade, foi criado num lar de pureza, nasceu num lar totalmente consagrado a Deus, né? Ele chegou a ser sacrificado pelo pai, a gente sabe, então, mostrando como Abraão era devoto a Deus, né? Ele era tão santo, não sei se vocês já ouviram falar isso, que era proibido Isaac sair dos limites sagrados da terra de Israel. Os sábios também contam isso para nós, né? Poderia ocorrer uma catástrofe se isso acontecesse. Olha que interessante. Jacó sai da terra de Israel, Abraão sai, Isaac não podia. Bom, quem está do outro lado, né, quase que como uma briga de boxe no outro lado do ringue, a mulher dele, Rebeca, né? Rebeca, o Zohar chama ela de uma rosa entre os espinhos. A Rebeca em si era uma ótima pessoa, mas ela nasceu num ambiente
espinhos, muito conturbado. Por quê? Vamos lá. Ela era filha de Betuel. Betuel era um cara pagão, idólatra. E ela era irmã do Labão. Labão acho que dispensa a apresentação, né? Desculpe a rima aí. Mas ele era um cara desonroso, totalmente picareta, passava a perna nas pessoas, tentava dar golpe, algumas trechos de textos dizem que ele era mago negro, um cara muito, muito complicado. Ela foi criada numa cidadezinha chamada Haran, tá? Que para você ter ideia, ficou tão corrompida uma hora, né? Os habitantes da cidade eram tão corrompidos, mais ou menos como Sodoma e Gomorra, que o nome Haran significa o quê? O lugar da ira de Deus, né? Haran em hebraico é a raiva, a fúria. Então, olha a ideia de onde ela veio. Bom, apesar disso, como eu falei, desses mundos totalmente opostos, quem que foi o casamenteiro? E aí, você sabe? Eliezer. Eliezer era o servo de confiança de Abraão. Geralmente é uma personagem que as pessoas não lembram muito, né, meio secundária, mas ele tem um papel importantíssimo, como a gente está vendo. Foi o Eliezer que foi pessoalmente retirar a Rebeca, né, da casa dela, da casa do pai dela, e trazer ela para Isaac na terra de Canaã. A Bíblia conta como a missão dele foi super bem sucedida, como ele pede a ajuda de Deus para isso, e no final dá tudo certo. Então, a história aqui é muito interessante porque às vezes a gente tem a visão de amor o quê? Eu tenho que achar alguém igualzinho a mim, né? Com mesmo valores, com os mesmos modos de pensar. Inclusive no judaísmo é muito engraçado, né? Porque contradiz um pouco o que o judaísmo diz hoje. O judaísmo hoje fala que é muito importante dois judeus se casarem entre si, não casar judeu com não judeu. Olha, não é o que está acontecendo aqui, vamos pensar, né? Aqui, claro, a gente não pode nem falar de judeu, ainda não existiu o judaísmo, mas vamos falar de hebreu, de israelita. Isaac era e a Rebeca não tinha nada, né? Então, às vezes a gente está preso aí em coisas iguaizinhas, tentar achar uma pessoa muito parecida e tal. Não sei se precisa. A Kabbalah fala que é muito interessante quando o casamento também é de duas pessoas totalmente opostas, tá? Agora, o que eu acho mais interessante, né? Por que isso é descrito na Torá? Por que a Torá se dedica a várias páginas, né, vários versículos descrevendo isso? Certamente porque ali tem algo mais importante, né? Uma metáfora, talvez, para a nossa missão de vida. Qual que é essa metáfora? Que eu acho que não tem nada a ver com casamento físico, embora a gente possa levar a reflexão para esse lado. A metáfora que eu queria fazer com vocês é que talvez, segundo a Kabbalah, todos nós somos um pouquinho Eliezer, tá? Em que sentido? Todos nós somos casamenteiros e todos nós temos que realizar um casamento quando a gente vem aqui para a Terra. E mais do que isso, o casamento que nós temos que realizar é mais problemático, vamos chamar assim, ou menos convencional do que aquele que o Eliezer mesmo, o servo de Abraão, fez. Qual é o casamento que nós temos que fazer segundo o Zohar? Todo mundo foi mandado para esse mundo para reunir num sagrado matrimônio um noivo super importante, que é Deus, o Todo-Poderoso, e uma noiva meio relutante, que é o nosso mundo mundano. Né? Desculpe de novo a redundância, mas de propósito, o nosso mundo físico. O Zohar fala em vários pontos dessa missão nossa e descreve nesses termos mesmo. A gente tem que casar Deus e o mundo físico. Aparentemente, né, não há dois opostos maiores que isso. A gente aprende o quê? Que Deus, o Todo-Poderoso, é altruísmo, é espiritualidade, é uma elevação enorme, né? E o mundo físico onde a gente vive é o quê? Egoísmo, materialismo, não temos nada de muita espiritualidade, é um mundo mais baixo. Né? Mesmo assim, o Zohar diz, o que Deus espera, né, das pessoas é que a gente possa unir essas duas coisas. Agora, o que significa unir essas duas coisas na prática? Né? Será que eu tenho que trazer Deus para o mundo? Eu tenho que trazer a terra para a espiritualidade? Também posso entender assim, tá? E daqui a pouco eu falo o que isso significaria na prática, mas eu acho que quando o Zohar diz isso para nós, significa que nós temos que estar no meio desses dois mundos simultaneamente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que viver a espiritualidade divina, mas a gente tem que viver nesse mundo que às vezes é hostil, baixo e egoísta. Eu já falei isso várias vezes em minhas aulas, talvez você já ouviu em vídeo. Algumas pessoas começam a estudar espiritualidade e elas se isolam do mundo físico, tá? Para Kabbalah não é isso que a gente deve fazer. Como o oposto também não é interessante, tá? Que uma pessoa só se preocupe com coisas do mundo físico, por exemplo, dinheiro, poder, fama, glória, honra, e esqueça do mundo espiritual. O casamento é conseguir viver nesses dois mundos, tá? Agora, quando eu faço isso, e vamos supor talvez que a humanidade inteira
faça isso, a verdade é que o que acontece é o quê? A gente começa a incutir espiritualidade e significado em todos os nossos atos do mundo. E aí o mundo realmente começa a se elevar e viver num nível de existência diferente. Então, segundo a Kabbalah, tem aquele livro que fala assim, os homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? E que é uma linguagem astrológica. A gente tem que reunir Marte e Vênus. Não é porque um é de Marte e outro é de Vênus que a gente tem que deixar de lado. Nós, israelitas, povo de Israel, somos os casamenteiros perfeitos, porque a gente tem que viver igualmente essa justa posição de dois opostos, né? A nossa própria existência é assim, de um lado a gente tem o nosso corpo físico, com as necessidades, desejos mundanos, e a gente tem a nossa alma divina, né? Que segundo a Kabbalah, deseja ardentemente todos os dias voltar para o Criador, voltar para o lugar de onde ela estava antes de vir aqui. Quem é o israelita com sucesso, né? O povo de Israel com sucesso? Aquele que sintetiza essas duas partes conflitantes, da alma, da psique, como que você quiser chamar. Aquele que tem sucesso é aquele que reconhece o corpo como ele realmente é, então sabe que é uma máquina, vamos chamar assim, ou um condutor para a alma, que é muito mais elevada que o corpo, né? Então a pessoa que tem essa noção, ela fica perfeitamente preparada para criar a fusão entre esse corpo e a alma sublime. Agora, só para encerrar e voltando um pouquinho ao que eu falei, imagina que eu faço isso, aí o vizinho faz isso, o outro faz isso, a humanidade inteira começa a fazer isso. Segundo os nossos sábios, vai chegar um momento que todo mundo vai fazer isso e a Terra inteira vai estar unida com Deus. Então realmente vai acontecer de ou Deus vir morar na Terra ou a Terra ir para o mundo espiritual, tá? Não sei qual que vai ser quem vai se movimentar em direção aqui, mas isso vai acontecer. E esse grande casamento, segundo os nossos sábios, está se aproximando rapidamente. Nós estamos numa era da humanidade, numa fase da humanidade em que isso está para acontecer. O que nós estamos falando aqui? Da época da redenção. Então, um dos jeitos de entender redenção na Kabbalah é isso. Quando o mundo estiver tão pleno de espiritualidade que eu possa sentir a presença de Deus aqui no mundo físico, nas coisas mais normais do dia a dia, quer dizer que todos nós conseguimos fazer o nosso trabalho de casamenteiro. Ao longo das gerações, a humanidade inteira conseguiu fazer esse trabalho de unir dois opostos aparentemente irreconciliáveis, mas a gente conseguiu. E a gente fica recompensado com uma verdadeira união de corpo e alma, de material, de espiritual, de físico e de espiritual. E segundo a Kabbalah, nesse dia, o céu e a terra o céu e a terra vão se alegrar como se fosse o maior casamento de todos os tempos, né? Vai ter festa, vai ter música e o mundo vai passar a existir realmente numa dimensão totalmente diferente, numa realidade muito mais elevada. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.